Gente, então, boa noite a todos. Meu nome é Lúcio Rotti, sou neurocirurgião, estou aí atualmente nessa posição de CEO do Simpen, e eu queria agradecer, né, a presença do time aqui que está aqui nesse debate, né, nessa apresentação, e saudar meu colega de profissão, de especialidade, o neurocirurgião, Dr. Wilker Noner Campos, né, que vem a ser o próximo presidente da SBN para o pleito 2023-2024. E nós sabemos aí como que é difícil, né, chegar até uma posição dessa na sociedade de neurocirurgia, né? Uma sociedade que tem membros aguerridos aí, questionadores, né? Membros que não aceitam o status quo, né? Eu sou neurocirurgião há quase 20 anos e sei como é que né, a ambição ali da neurocirurgia de poder fazer o melhor que a gente pode o tempo inteiro, né? E nós vamos aqui também reviver um momento bastante especial, né? Quando o Dr. Wilk ele fez uma apresentação sensacional, sabe? Sobre esse tema de codificação médica no Congresso do Simpen. O congresso nosso é chamado Congresso PEN Brasil, e aconteceu agora em junho de 2022, né, lá em Campinas. E essa apresentação, ela realmente tocou, né, o público e houve uma repercussão posterior sobre isso aí. Achei bastante interessante. Logo a seguir, pedi ao Dr. Wilk se ele podia fazer uma apresentação para a gente deixar gravado esse momento, né, divulgar, né? E não é para menos, né? Esse momento que a gente está hoje, né, é um momento de dicotomia, de conflito de interesse que a gente vê. O convênio médico, né, ele fica nessa posição intermediária, né? Ele faz uma intermediação entre o relacionamento entre o médico e o paciente, né? E esse convênio, ele vive momentos difíceis hoje, sabe? Ele tem um modelo de negócio até bastante interessante. Você vê que ele recebe antes dele prestar um serviço, né? Então, o que ele precisa saber fazer é administrar bem o recurso que ele recebe, porque o dinheiro já está na mão dele, né? Então, ele vai tentando, ao longo desse tempo, fechar essas torneiras que vão se abrindo, né, de vários gastos que vão aparecendo, e o objetivo dele ali é tentar fechar, administrar bem o fechamento dessas torneiras. Mas a gente sabe que a torneira que menos vaza é a torneira do médico, do profissional de saúde em geral, né? E ciente disso, a gente vai vendo que vai criando um clima de insatisfação, né, do médico, dos profissionais de saúde em geral, que prestam serviço a esse convênio, né? E ele começa a trabalhar como? Na base do volume, né, de atendimento. E acaba que existe uma possibilidade disso aí, da sociedade acabar sob um risco, né, de perder essa qualidade, né? E a insatisfação não é só pelo aspecto financeiro do negócio. A insatisfação do médico, do profissional de saúde, é porque ele se sente assim, até desvalorizado em seu serviço, né? E isso tem uma repercussão muito forte, um impacto muito forte, né? Além da parte financeira, a parte de uma sensação de impotência, de desvalorização mesmo do seu trabalho, né? Só que tem uma coisa, sem o médico, sem o profissional de saúde, não existe convênio, né? O convênio não existe só com o paciente lá na ponta que vai pagar, né, essa fatura, né? E hoje nós recebemos a notícia aí que houve um projeto de lei, né, do senador Romário, está faltando agora só a assinatura do presidente da República, onde ele obriga que os planos de saúde devem cobrir o tratamento fora do rol da ANS. E a justificativa que ele usou é que isso vai reduzir a judicialização, né, de pedidos de tratamento que não constam na lista da ANS, né? Então, para gerar uma segurança jurídica nisso aí, né? A partir dos planos contratados a partir de 1999. Então, eu vou deixar aqui, doutor Wilker, bem-vindo, né, para tomar a frente desse debate, dessa apresentação, que vai ser brilhante, né? Seja muito 19 às bem-vindo ao 19. Simpen, Sexta e bem-vindo 19 é ao, sábado ao 19. Business Pen, né? Aí Fique depois livre de para sábado conduzir 19 a esse domingo debate 19 aí não trabalha. e peço só a gentileza das pessoas fecharem agora os microfones, deixar só o doutor Wilker com ele aberto, tá, gente? E ao final, doutor Wilker abre para as perguntas aí, né, de acordo com o que houver de demanda, tá bom, gente? Obrigado, boa noite para vocês. Vamos começar. Bom, obrigado, em nome de toda a organização da Simpen Business. Acho muito interessante esse modelo
de aprendizado, onde vocês se dicotomizam o que é a parte assistencial, do que é a parte de negócio, do que é a parte de defesa, enfim, né? Porque a gente sabe muito bem hoje que você se habilitar apenas tecnicamente, como historicamente a gente sempre fez, não é mais suficiente, porque o mercado está exigindo do médico, né, mais do que uma pessoa técnica, porque se você hoje for apenas técnico, você vai estar fadado aí a ser consumido pelo mercado. Então, existe sim uma necessidade de posicionamento, principalmente do que se refere aí aos nossos honorários, que é, no fim das contas, o nosso ativo, né? Nosso ativo é um conhecimento adquirido no longo do tempo que se transforma nessa prestação de serviço. Você é uma empresa. Então, se você é uma empresa, e todo mundo aqui, a grande maioria, trabalha com PJ, você vai ter que trabalhar na defesa da sua empresa também, porque existe uma outra empresa que está, como foi muito bem falado, está intermediando o teu serviço. Né? É um atravessador que, ok, é necessário porque ele tem uma carteira de clientes, são os planos de saúde, mas, por outro lado, a grande pérola do trabalho, do negócio, é o médico, né? É o profissional da área da saúde. Então, é quem tem a caneta. Imagina você tirar o médico desse circuito. Não acontece plano de saúde, não acontece hospital, não acontece fornecedor, não acontece indústria, não acontece Simpem, não acontece qualquer outra sociedade, não acontece nada. Então, só tem uma coisa que é pior do que a gente saber disso, é ao mesmo tempo saber também que a gente tem a solução e que a solução chama-se organização, né? Significa uma mobilização e um posicionamento, coisa que historicamente o médico não faz. E quando o faz, né, quer dizer, quando você tem movimentos de tentar organizar como cooperativas, né, historicamente, você já sabe, tem aquele, né, historicamente já sabido, né, é um problema do ser humano, alguém vai roer a corda, vai fazer por menos e vai quebrar todo o circuito. Então, até para isso a gente tem que contabilizar, né? Tem que contabilizar essas pessoas que vão correr a corda, então, e criar uma sistemática blindada para esse tipo de situação também. Então, o que acontece, né? Deixa eu só compartilhar a minha aula com vocês. Está aqui. Tá? Eu vou tentar contextualizar todo mundo. Só dá um ok que estão vendo a minha aula. A gente está vendo, mas Beleza. não tá no slide principal, não, viu, Wilker? Você Tá. colocou, a gente está vendo o próximo slide também, entendeu? Tá. Deixa eu ver. Tá no slide, no primeiro slide? Está no primeiro e no segundo, né? Tá. Agora tá no primeiro só, né? Não está não. Tá no primeiro e no Tá? segundo. É. Tá, espera aí só um minuto que eu já sei que eu vou interromper aqui um Colocou modo minuto. apresentação, né? É, é, foi. Eu vou de novo, que eu tenho, na verdade, assim, várias telas aqui na minha frente. E, às vezes, em quando eu puxo para lá e puxo para cá e estava perdido lá. Agora acho que vai dar certo. Vamos ver. Acho que agora... Só me confirma se deu certo agora. Confirmado. Ah, beleza. Então, assim, tá, meus queridos? O que eu vou falar? Eu vou contar aqui uma jornada que deu certo. Tá? Uma jornada que está acontecendo, iniciou aí, né, em algumas especialidades e que vem em movimento de avalanche acontecendo. Na verdade, nada mais é do que a gente, através da dificuldade e da dor, tentar achar uma interface que possa valorizar de alguma forma os nossos honorários médicos. E eu estou falando de uma remuneração mais justa, uma coisa ética, legal, que à primeira vista, às vezes, pode parecer exagerado, mas quando você entende o racional e o conceito,
você consegue convencer até as pessoas mais velhas e mais, vamos dizer, reacionárias assim das suas sociedades. Isso é um movimento que vem crescendo cada vez mais. Então, meu nome é Wilker, aqui na Undercampus, né, eu tenho uma boa penetração, não só na neurocirurgia, como na ortopedia, na otorrino, na coluna, na funcional, na dor. Eu faço a parte de coluna e dor e funcional dentro da minha área de atuação e outras coisas que acabam me envolvendo, como eu disse, a dor me obrigou a me capacitar e criar habilidades que eu nem sabia que tinha, mas não por causa disso eu fiquei na zona de conforto. Aliás, zona de conforto é uma coisa que eu nem sei onde é que fica, né? Desde que eu nasci. Então, para mim é muito confortável não estar na zona de conforto, vamos dizer assim. E essa dificuldade de relacionamento com os planos de saúde, então, fizeram com que criasse aí algumas soluções para isso. Tá? Então, como foi falado, eu sempre trabalhei como diretor de defesa profissional por conta dessa certa habilidade e, e tendência a trabalhar com defesa profissional. E aí, então, com o galgar do tempo, foi criando aí credibilidade e virou aí, vamos dizer, um programa, um projeto de peso que teve resposta e que hoje se viralizou aí para outras especialidades. Tá? A interface que eu vou usar hoje aqui para quem estiver interessado depois, né, no Instagram, Defesa Profissional Médica. Eu criei esse Instagram justamente para ser uma... Eu estava tendo, vamos dizer assim, como eu faço várias coisas, né, estava tendo dificuldade de falar com vários grupos diferentes. Então, eu criei o Instagram e lá tem o link na bio, vai puxar várias coisas dentro desse assunto. Lá também vou dividir esse tipo de assunto, tá? Só para contextualizar, como eu falei, hoje a gente tem, para quem não conhece, a codificação ele é uma interface, uma maneira que vamos dizer, que se tem se conseguido aí junto às operadoras de saúde trabalhar, tá? Junto através de uma metodologia que foi validada pelo CFM, a MB, a ANS, pelo CAD também e outras entidades, e vem sendo validada aí pelas sociedades especialidades. Então, neurocirurgia, otorrino, bariátrica, no SUS, coloprocto, cardiologia e cabeça e pescoço entrando agora, tá? Então, e outras sociedades vindo aí também com tudo, tá? Então, como eu falei, então eu tenho formação médica, como todos aqui, tá? Especialista em dor, coluna, funcional, doutorado, aquelas coisas que a gente fica fazendo quando não tem o que fazer, tá? E aí depois me meti no associativismo médico e fui, vamos dizer, né? Não é porque, como eu falo, não é porque eu gosto, porque ninguém gosta disso, não é possível. No fim das contas, você acaba gostando, tá? Mas é porque é necessário, entendeu? Então, às vezes, na vida, a gente nem sempre faz o que gosta, mas tem que fazer o que é necessário. E, por conta disso, acabei criando aí lideranças dentro do associativismo médico, tá? E como empresário também, então, em Florianópolis, algumas empresas, como até um day hospital de dor, que foi criado, né, já que aqui o tema é dor, e que tem aí um movimento bom, né, aos moldes do que é já também uma clínica em Campinas, né, dos colegas. E, claro, né, vamos dizer, de todas as coisas que eu faço, o que eu mais gosto de fazer é estar com a minha família. Bom, então, esse slide eu sempre coloco, porque eu coloco o médico como se fosse aquele filme do Bruce Lee, e chamo isso de círculo das pressões médicas. Por quê? O médico hoje, não é à toa que a gente tem cada vez mais entrando em burnout, entrando em depressão, entrando em desânimo, não vendo o horizonte, não vendo o futuro. E quando a gente vê uma notícia dessa, como aconteceu hoje ali, de voltarem aquela questão do rol taxativo para exemplificativo, daqui a um pouco muda de novo, entendeu? Então a coisa é muito lábil e toda hora a gente
tá que nem o Auto da Compadecida, né? Tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico. Então, é engraçado a gente estar acompanhando e a gente tem que ter, no fim das contas, estômago de pedra e nervos de aço para aguentar tudo isso. Então, esse aqui está simbolizando o médico e todas as pressões que a gente recebe todos os dias. Então, isso aí é a nossa semana. Não sei se vocês já mapearam as pressões que vocês estão durante todos os dias, mas é isso aí. São as operadoras querendo, então, vamos dizer, brigando com você, é a indústria te forçando alguma coisa, os pacientes no WhatsApp, no todo dia também requerendo alguma coisa, hospitais, cooperativas, às vezes você fica, né, refém de uma cooperativa, com o chamado, você é cooperado, mas no fim você é um refém, né? Auditores, né? Então você está realmente entre o mar de influências negativas, de pressões, quando, e ainda, né, inesperado, vem o fogo amigo, né, o seu colega que ou desvia paciente, ou ainda fala mal de você no consultório do colega ao lado, né? Além disso, né, a gente tem, né, o nosso compromisso todo mês, que é uma certeza, que são os boletos. Então, esse aí é o círculo das pressões médicas que hoje a gente vive e que não por menos tem levado cada vez mais médicos a desistir da profissão médica e procurar outra coisa, tá? E é o que a gente mais vê, né? A gente não se dá conta que o médico, por essência, ele trabalha por uma coisa chamada honorário. Então, tem a ver com as horas, tem a ver com que quantos pacientes você consegue atender por dia. E isso está totalmente atrelado, então, ao tempo. Porque se é honorário e você presta serviço por hora, seja uma cirurgia, consulta, etc., me sinto muito, mas o dia só tem o quê? 24 horas. Você ainda tem que dormir, comer, tomar banho, cortar o cabelo, cuidar da família. E você aumenta o teu, né, para correr atrás desse prejuízo, que são essas mordidas, que aquela rede de influências negativas e zumbis te tiram, ou você aumenta o ticket médio, ou você aumenta o número de pacientes, e para aumentar o número, às vezes você pega mais plantão à noite, fim de semana, né? E nem sempre, às vezes, é possível, por conta da concorrência ou por conta de várias questões do mercado, você aumentar o seu ticket médio da sua consulta, da sua cirurgia. Mas quando se trabalha por hora, é isso. Tá? Então, o que aconteceu? Em 2011, quando eu voltei para Floripa, eu era um residente com sangue no olho e eu queria operar, enfim. É como todo qualquer médico início de carreira quer fazer o quê? Operar. Mas aí eu fazia, em média, 60 procedimentos por mês, uma coisa surreal. De tumor de base de crânio, coluna, infiltração, risotomia, enfim, tudo que é coisa. Mas, quando vinha o olerite, lá dessa cooperativa que eu fazia parte, era realmente uma coisa muito triste, tá? Então, eu sei que vocês estão se vendo agora nesse momento, pegando olerite e chorando. É isso aí que aconteceu. Então, eu falei, olha, não é possível, não dá para acontecer assim. Então, aconteceu que o plano de saúde dos servidores do Estado, ele se descooperou da Unimed local e virou um plano de gerenciamento próprio, autogestão, com 150 mil vidas. E, na época, eles vieram fazer negociação, né, com a gente na neurocirurgia. Eu falei, e como eu era o mais novo, o meu grupo, então tinha 8, 9 neurocirurgiões, determinou, você não só carrega o piano, como você vai lá negociar com os planos de saúde. Isso é função burocrática sua. Eu falei, ok, tá bom, vamos lá ver. Só que assim, eu não sabia que tinha alguma aptidão para esse tipo de coisa. E ninguém tem. Às vezes você não tem, você desenvolve. Não faz mal, entendeu? Não ter nascido. Às vezes você vem de família. Isso é ok, mas eu não vim de família. Meu pai era taxista, tá? Minha mãe professora. Então, eu tive que desenvolver. A necessidade fez a oportunidade, a crise fez a oportunidade. E aí, então, eu comecei. Se tem uma coisa que me dá mais raiva do que ter que estudar uma coisa nova, é eu ser enganado, eu ser passado para trás. E é isso que sistematicamente vem acontecendo com a gente. Tá? Então, aquele plano de saúde procurou e eu, em nome da minha equipe, então fiz a negociação, falei, o que dá para fazer aí? Vezes 3 a tabela? Não, ele falou,
você pode usar códigos que você vai fazer ali, então você pode usar código sequencial. Como é que é isso? Nem eu sabia. Aí não, eu já vi assim, assim, eu falei, então tá bom. O que que eu fiz? Eu fiz um mapeamento de todos os códigos dentro dessa BHPM e fui estudando o tema e vi que é o seguinte, um código que esteja lá, por exemplo, na cirurgia geral, na barriga, ele poderia ser aplicado para neurocirurgião, por neurocirurgião. Porque quando eu faço uma DVP, eu faço uma laparotomia também. Então, por que que eu estou assumindo esse risco? Eu precisei de um treino especial para abrir a barriga, assumir o risco de lesar uma alça, levei mais tempo para isso, e às vezes, dependendo do paciente, você demora mais ali do que a punção do crânio. Então, por que que eu não posso receber e por que que não é justo eu receber por mais essa etapa? Então, eu comecei a ver que cada uma cirurgia era uma sucessão de etapas, tá? Como? E aí, o que que eu fiz? Esse primeiro mapeamento aqui do que cabia, quais os códigos que cabiam, qual era a situação que poderia caber para tumores de crânio, coluna, funcional, dor, enfim, eu montei um troço de 50 páginas e aí, né, vamos dizer, descobri a pólvora. Eu falei, olha, tá aqui e tal, logicamente no início, assim, numa primeira, né, coisa, estava exagerado, e aí, só que isso meio que se espalhou, viralizou, como as coisas acontecem. E ainda não era época de WhatsApp, né? E aí isso se espalhou entre os colegas catarinenses do Sul e foi parar lá, então, na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Ah, logo na gestão do Ronald, que é um grande amigo meu, que foi um desses primeiros presidentes que trouxe bastante inovação para a SBN, na época da neurocirurgia, e dentro dessa inovação, de pacote de inovação, me trouxe também. E aí foi a história toda de eu entrar, começar a estudar isso, virar da defesa profissional, e aí deu no que deu, que próximo ano, então, vou assumir a presidência aí por conta desse trabalho, tá? Então, o que que acontece? Eu entendia na época que eu precisava entrar dentro do sistema para entender o mecanismo, e foi isso que eu fiz. Eu ia em reuniões da MB, eu ia em reuniões da ANS, e começava a entender fluxos, processos e até como pensavam lá dentro, tá? Para a gente abrir oportunidades que a gente não estava conseguindo ver. E aí foi assim que eu fui me metendo dentro do sistema, do mecanismo, vamos dizer assim, como se fosse um cavalo de Troia. Na época, então, como hoje, né, muita sociedade, a gente também se pegou nesse momento como sociedade, como que a gente poderia melhorar o honorário médico? Ou a gente faria um descredenciamento em massa, e aí a gente seria pego pelo CAD, né, por conta de formação de cartel, ou ainda a gente criaria uma tabela própria, mas daí era muito trabalho para valorizar, ou a gente pegaria o que já tá, o que já tem, que é a própria CBHPM, são os códigos do SUS, e otimizaria nesse formato de código sequencial. E aí, então, eu criei o primeiro racional, que filho de peixe, peixinho é. Então, na verdade, os manuais de codificação nasceram da CBHPM como uma interpretação dada pelas sociedades do que é válido para cada um código. Tá? Então, primeira definição de codificação é isso. Tá? Acho que tem um colega de microfone aberto, se puder fechar. Isso, obrigado, Dias. Esse termo de codificação, então, com o tempo, ele foi nascendo, ele foi polido, foi criada essa terminologia e significa e define uma metodologia de estratificação de códigos de um procedimento cirúrgico sequencial, onde o código principal de uma determinada cirurgia, por exemplo, microcirurgia de tumor cerebral. Quem é que aqui faz só a microcirurgia de tumor cerebral? Lógico que não. Você tem todo a cirurgia de acesso, que às vezes leva muito mais tempo do que tirar o tumor. Tá? E também o fechamento, a reconstrução daquele crânio, enfim. Existe todo um passo a passo de chegar até o tempo principal e o passo a passo para voltar. E às vezes a cirurgia é mais simples e é só um tempo principal mesmo. Né? Então, eu comparo sempre isso como uma construção que você vai fazer, uma casa.
pode, né? Eu sou mestre de obras, eu sou uma empreiteira. O que você quer que eu faça? Não, constrói esse muro para mim aqui. O que vai? Olha, vai ali o desenho do muro e quantos tijolos, cimento, isso aí. É diferente de, olha, eu quero que a tua empreiteira faça uma casa. Aí não, aí vai arquiteto, engenheiro, projeto hidráulico, elétrico, de luzes, pintura, enfim, tudo que vai. Então, assim, exatamente uma cirurgia. Quais são os passo a passo que envolve, que são obrigatórios, que vão acontecer e que você vai fazer naquele momento? E esse código, esse passo, ele está codificado dentro da nossa tabela médica, que é a CBHPM ou a TUS? Tá, então, se eu vou executar esse passo, por que não posso utilizá-lo? Pode. E esse termo, ele, né, vamos dizer, esse racional, ele já veio de uma portaria de 2014, que é da codificação sequencial lá do SUS, que ele define que é tudo que você fizer numa mesma cirurgia, dentro do mesmo ato anestésico, é uma codificação sequencial. E existe esse código lá no SUS. E foi dali, então, que foi transladado esse racional para a CBHPM e surgiu, então, os manuais de codificação. Como eu estava falando, então, né, quando você vai fazer uma casa, tá? Você pede, são vários passos. E cada passo, ele pode atrasar, ele leva o seu tempo daquele passo, ele leva o seu material específico. Então, a mesma ideia dessa construção civil, tá? Eu trouxe ali, então, para a codificação do seu trabalho. O seu trabalho precisa ser codificado. Logicamente, a gente não vai pedir códigos que querem dizer a mesma coisa. Mas se eles querem dizer a mesma coisa, e às vezes acontece, de alguns códigos, se, vamos dizer, se confrontarem ali no nosso dia a dia. Por exemplo, isotomia e denervação. Né? Então, às vezes, a gente tem essa confusão e esses dois códigos, né, parece que são redundantes quando a gente pede junto. Então, tem que fazer sentido também, não pode ser redundante, porque a gente também não pode querer passar o limite do que é ético na hora de a gente fazer a nossa codificação. A codificação sequencial nada mais é do que um trabalho, uma interface, uma metodologia de remuneração, onde, se você faz, leva tempo, você aumenta o risco, existe esse código, você, então, é legítimo pedir esse código a mais. Tá? Só dando alguns exemplos aqui. Uma cirurgia, por exemplo, deixa eu ver, de o que a gente sempre historicamente pediu, microcirurgia intravascular intracraniana. Para quê? Para clipagem de aneurisma. Mas você faz uma ressecção do osso, quando você faz um acesso pré-temporal, tem o código da ressecção do osso. Depois você fecha fístula licórica, tá bom? Ah, mas fístula licórica é uma complicação. Claro que não. A fístula licórica é a saída do líquor, pode ser uma complicação, mas tem fístula licórica que é espontânea, que é pós-traumática. Então, fístula licórica não quer dizer complicação, quer dizer saída do líquor do seu ambiente intratecal. É isso que é fístula licórica. Fístula licórica depois de punção de hack, tá, entendeu? Então, é um código que precisa ser colocado, que você está tendo trabalho de fazer uma plástica, tá, para fechar aquele líquor. Reconstrução da galha panorótica, craniofacial. Então, assim, logicamente que isso não é um Ctrl+C, um Ctrl+V. Tá? Isso aqui é como você vai num restaurante, no que tem um menu, e você se serve apenas daquilo que você precisa. Salada, um carboidrato pouco, uma proteína. Tá? Talvez você não vai querer o pudim, talvez você não vai querer o frango, o assado. Você vai pegar o que você precisa. Aí, e a mesma coisa a cirurgia, codificação. Você tem uma lista, o manual é isso, são listas de códigos que você pode usar, mas não significa que você deva fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, como às vezes acontece, e aí falar que a sociedade está validando isso. Não é isso, tá? E esse slide, por exemplo, que eu estou colocando aqui, ele faz parte de um guia que eu montei e que disponibilizei para a sociedade da neurocirurgia. Tá? Então, baseado nisso também, outras sociedades montaram seus manuais de codificação, onde eu tive o prazer de ajudar e, a partir dali, montar os seus racionais. Tá? Uma coisa que dá sempre treta, né, com todo mundo é a questão da radioscopia. Olha, a radioscopia, tá? Algumas fontes pagadoras
estão interpretando por pura má-fé que o tempo, a hora da fração descrita ali quer dizer que é o tempo e hora da radioscopia em si. Você sabe que quando você pisa, dispara um cronômetro, mas não é isso. A sala, o hospital ganha pelo tempo, e você também, se você demorou 2 horas, 3 horas, é vezes 3 esse código, né? Tá? E a outra falácia que o plano de saúde fala sobre a radioscopia é que isso aí é só quando tem radiologista na sala. Então não é, porque assim, ó, não existe procedimento exclusivo de uma especialidade ou outra. Se você é um médico, você está usando a radioscopia porque você está lendo, interpretando e dando laudo ao mesmo tempo. Só que isso está acontecendo em real time, entendeu? Você vai descrever, colocado, parafuso, agulha de risotomia na faceta, então, naquele tempo, assim, na descrição. Ou seja, você está executando a operação da radioscopia e dando laudo e interpretando. Então, esse ato médico é seu doutor médico com CRM, não importa a sua especialidade. Tá? Então, quando a sociedade não define isso, o auditor é quem vai definir para você. Tá? Então, esse é o vácuo que acontece. Quando não existe essa definição, é o auditor que vai definir para você. Por isso, a necessidade das sociedades de, além de codificar, darem suas definições para terminologias. Okay? Então, o racional da codificação é isso. Vai agregar mais tempo, vai dar mais risco, estou exposto à radiação, entendeu? É mais risco jurídico também. Então, se tem tudo isso, é legal, é legítimo codificar. E, no fim das contas, tá? A CBHPM ela é uma hierarquização horizontal, ou seja, a gente sabe que dentro, por exemplo, dos procedimentos de coluna, de neuro, da sua especialidade, existem diferenças de complexidade. Por exemplo, uma DV é mais simples do que uma microcirurgia tumor cerebral, do que uma artrodese. Por isso que existe a classificação horizontal, 1A, 1C, 5A, até a 14C. Porém, quando a gente chega no mesmo órgão, por exemplo, existem também diferenças que são verticais. Por exemplo, quando eu estou dentro do crânio e eu vou operar um microtumor cerebral, existe diferença nessa cirurgia. Apesar de eu estar pedindo o código de microcirurgia, eu posso operar um tumor de convexidade, um meningioma de convexidade, mais lateral, que é, vamos dizer, mais tranquilo, menos complexo. E eu posso operar também um tumor de gloma jugular, de clinoide, que é muito mais complexo e demora muito mais tempo. E não é justo que se remunere o mesmo valor, o mesmo código para isso. Não. Mas se faz uma média, um cálculo atorial, mas não é. Por isso que existe e veio essa necessidade de você interpretar verticalmente cada cirurgia e dando a sua complexidade. Quando a gente faz isso, a gente fala numa hierarquização vertical. E na verdade, o que a codificação sequencial veio trazer, essa interpretação de uma hierarquização vertical. Durante todo esse tempo, foi feita, vamos dizer, toda a fundamentação legal da codificação. Então, foi levado a MB, que validou, tá? E o princípio fundamental, tá? A pedra fundamental, qual que é vamos dizer, o artigo, ou a resolução que foi baseado a codificação? Deixa eu tomar só uma. Dentro da CBHPM, nas disposições gerais, nas orientações gerais, existia o item 7.2 das instruções, que diz exatamente o seguinte: presta atenção, porque foi daí que nasceu essa história. As interpretações referentes à aplicação dessa classificação, ou seja, da CBHPM, serão executadas com exclusividade pela Associação Médica e suas sociedades de especialidades. Então, a interpretação da aplicação, ou seja, como é que usa vamos dizer, os códigos, codificação que está lá dentro do CBHPM? Quem vai dar essa luz, essa interpretação? Sociedade de especialidade. E veja a palavra exclusividade. Está dizendo aqui que é o auditor que vai fazer? Está dizendo aqui que é a segunda opinião, terceira opinião? Está dizendo que é a operadora? É o delegado do CRM? Não está falando nada disso, está falando que é a sociedade de especialidade. Por isso, e veio daí essa luz que fez com que se pavimentasse todo o caminho de cada sociedade montar a sua interpretação
de como utilizar esse mar de códigos que é a CBHPM. E à medida que a gente foi construindo isso, a gente fez valer justamente esse item 7.2. Tá? Além disso, ainda a gente validou, através do artigo 3º do Código de Ética Médica, esse também é um grande pedra fundamental que norteou, que nada mais diz que, para que possamos exercer a medicina com honra e dignidade, o médico deverá ser remunerado de forma justa. Então, ninguém está fazendo nada demais do que pedir o justo, ninguém está pedindo nada demais do que obedecer o nosso Código de Ética Médica. Tá? E isso cria uma grande confusão quando a gente obedece, né, procura obedecer o Código de Ética Médica e, ao mesmo tempo, procurar uma remuneração mais justa. A gente até tem vergonha de falar, não, eu estou atrás de uma remuneração mais justa. E ninguém fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro. Parece que é feio, parece que é pornográfico, né? Parece até mais do que falar, né, palavrão. Tá? Parece isso soa na nossa cabeça como errado, porque a gente é de uma cultura que demoniza o lucro, demoniza o dinheiro, e a gente assim sempre segue sem saber que isso está printado no nosso chip, na nossa cabeça, e a gente não consegue mudar esse modus operandi, tá? E o item 7.6 dentro da CBHPM diz também que não tem exclusividade de uma especialidade em relação a um procedimento, um código, um ato médico. Por isso que, quando eu faço uma etapa e essa etapa está codificada lá na cirurgia vascular, por exemplo, só eu que estou executando, esse código ele é lícito vir para dentro da minha tabela ali que eu estou construindo de manual de codificação, tá? Então, dentro do Conselho Federal de Medicina foi enviado em 2016 um ofício para o CFM falando, olha só, a gente quer trabalhar assim, como é que vocês veem isso? E lá no segundo parágrafo daquela carta, que é a resposta deles, falam, ó, informamos que sobre a ótica jurídica e ética, não vislumbramos qualquer impedimento, tá, da utilização do referido manual, desde que garantido seu caráter referencial. Beleza, e é justamente isso. Os nossos manuais, eles têm caráter referencial, eles são referências dentro daquele ato, daquela cirurgia que eu me proponho a fazer, existe uma série de etapas que podem acontecer. E exatamente essas etapas estão todas codificadas ali. Então, eu posso usar um código, dois ou todos. Isso vai depender do que eu vou fazer. Então, essas listas de códigos que eu posso usar, elas estão, então, elas são a referência. E por isso que a gente nunca cai na questão, ou na questão, como diz o Bolsonaro, dessa parte de carteirização. Já foi tentado, mas frustrou por conta disso, exatamente disso. No site do CFM, tá? Devido a altas demandas, vamos dizer, e o atrito com os operadores de saúde, no site do Conselho Federal de Medicina foi escrito exatamente assim, 19 de janeiro de 18. Não são as operadoras de saúde que devem definir qual procedimento é redundante, mas sim as sociedades médicas, especialidade junto à MB. Ora, eles estavam, né, como até hoje fazem, repetindo aquela ladainha. Não, esse código está dentro daquele, é redundante. Esse código está dentro daquele, é redundante. De tanto a gente ouvir isso, a gente foi perguntar, né, para quem tem a legitimidade ética de julgar isso. O CFM, que publicou seu site justamente isso. Não são as operadoras que têm que dizer isso. São as sociedades especialidades, tá? Isso também foi publicado no site da MB. A gente pediu um parecer na ANS e a ANS falou, olha, né, ali tem o processo 3.000, tarará, do despacho 66, 2017. Né, a respeito da formação de valor, de prestação de serviço, definição de tabelas e valores de serviços contratados, informamos que a regulamentação infralegal, quer dizer, tudo que segue abaixo, né, do rol das coisas da ANS, em nenhum momento preconiza a adoção de um modelo específico ou uma prevalência na saúde, de modo que não há vedação expressa para negociação em conjunto com as entidades prestadoras. Tá? Saúde, com adoção de tabelas, etc. Ou seja, a ANS lavou as mãos, isso aí, e é verdade. Esse relacionamento é prestador e operadora local, certo? E dentro de uma reunião na MB,
foi então questionado para a CAD, e a CAD falou o seguinte: esse aqui é um slide real do representante da CAD. Ele falou: tabelas médicas, como a CBHPM, são admissíveis se não existe coerção, não existe boicote, não existe valor mínimo e não existe imposição. E é exatamente isso. Quando você tem manual de codificação como um referencial, todos esses quesitos são atendidos. Tá? Então, CAD também validou. A gente vê que passou por uma série de validação. E aí eu criei, então, vamos, fazendo essa analogia, os 10 fundamentos da codificação, que é isso que eu li, que é isso que tem no nosso guia definitivo aí dos manuais de codificação, que eu vou mostrar no final, onde você pode baixar, fazer download. Tá? Então, no fim das contas, o manual de codificação é um instrumento normativo e interpretativo. O que quer dizer isso? Ora, a minha sociedade, ela organizou isso e ela, à luz e a opinião colegiada, ou seja, a opinião máxima de quem entende, defino que para fazer uma, vamos dizer, uma neurologia trigêmea, é esse código, é aquele. Para fazer uma risotomia de coluna, é esse. Para fazer uma artrodese de coluna, é esse. A sociedade definiu isso, não é o Wilker, apesar de ser confundido e eu ser demonizado também em muitas reuniões de plano de saúde. Isso aí não é, quer dizer, as sociedades estão validando, entendeu? Tudo, CAD, CFM, MB, validaram. Então, não é que ninguém está forçando a barra, foi validado por todo mundo. Desculpa, teve uma reunião, e agora eu vou contar uma história, de um representante de uma cooperativa importante de Santa Catarina, falou: olha, você rasgou a MB, porque você fez esse manual, isso é um exagero, tarará. Lógico, ele não parou para pensar que teria todo esse racional e todo esse fundamento, apesar de eu já ter falado. Eu falei, então, de duas umas, meu amigo, de duas uma. Ou você está certo e o CFM está errado, ou o contrário. Então, defina qual que é a melhor posição que você acha, então, as outras entidades também. Então, foi exatamente isso. Né? Logicamente, por orgulho, o colega não vai dizer que ele está errado. Né? E a gente vem sofrendo cada vez mais, para quem já está fazendo essa metodologia de remuneração, conflito com as operadoras. E o item que mais pega aí no conflito, eu sei, você que está aí vendo, é aquela história do colega auditor falar: olha, o item 4.5 das diretrizes lá do CBHPM está escrito que quando um código está dentro do outro e tarará, vai valorizar só um. Então faz o seguinte, bota tudo na taxa de sala e diz que tá lá também, tá tudo feito dentro da sala, da sala. Bota na taxa de sala. Tá tudo sendo feito do hospital, bota lá, entendeu? Tudo, não é assim, tá? O que isso aí contraria totalmente o item 7.2. Lembra que eu falei que como que se interpreta isso? É exclusividade da sociedade. E quando a sociedade organiza seu manual de codificação, suas tabelas, ele segue um princípio para a gente dirimir esse conflito entre o item 7.2 e 4.5. Um fala, é a sociedade que define. O outro fala, quando tem um ou mais e está tudo dentro da mesma sequência, paga só um. Como é que a gente faz para dirimir esse conflito ideológico? Choque de pedras, que a gente chama choque de fundamentos. A gente usa o princípio da anterioridade, hierarquia e especialidade. O que isso significa? Que diante de um código que ele é genérico, que é aquele item que, olha, se tiver um, dois códigos, paga só um. Se você tiver um outro código que ele é mais específico, tá? Ele, por exemplo, ele é exclusivo, como é o item 7.2, isso infere a esse artigo uma anterioridade ou hierarquia, por ele ser mais específico do que aquele genérico. Então, por conta disso, o item 7.2 ele tem sim maior peso do que o 4.5 e acaba, por sendo isso, racional para explicar e para dirimir aqueles conflitos que os auditores sempre batem a nossa porta com aquela mesma ladainha de sempre. Tá? E quando que começou a dar certo essa coisa de codificação? Se fosse só uma coisa
de uma sociedade menor, tal, poderia estar fadado a um insucesso, mas a gente conseguiu aí se unir através de uma, vamos dizer, uma sub-área dentro da neurocirurgia, que é, que é a maioria dos neurocirurgiões, que é a cirurgia de coluna. A gente, vamos dizer, se integrou com nossos colegas ortopedistas da Sociedade Brasileira de Coluna e juntamos forças. E é assim que funciona para dar certo, né? Parece meio piegas falar que a união faz a força, etc., mas no fim das contas faz mesmo, né? Tá? Então a gente parou de brigar. Quem que é a coluna? É do neurocirurgião? Não, é do ortopedia. E nem hoje, gente. Quem que é a dor? Quem que é a dor? Anestesista, eu estudei o remédio. O reumatologista, mas eu estudo tarará. E o neuro, não, mas... E assim vai. Não, não tem, entendeu? É de quem sabe fazer, no fim das contas, tá? Então, por isso que vale a pena a união aí para poder rodar isso. E a gente começou, então, com uma nota de coluna, começou a rodar essa bola de neve, e no fim das contas, hoje, neurocirurgia, ortopedia, neurorádio, coloprocto, bariátrica, virou uma avalanche. E não dá mais, a princípio, né? Não, sempre dá, sempre dá. Mas, a princípio, virou uma bola de neve, virou uma avalanche, e a gente vem aí com força total e até outras especialidades também se apoiando, tá? E aqui, então, os manuais que já estão feitos, que estão terminando, e, de uma forma geral, foi feita essa pesquisa entre os neurocirurgiões, cirurgiões de coluna, quanto que o manual de codificação está impactando aí na sua vida. Porque, assim, não é unânime, tá? Tem local que não implantou nada, que é conflito sempre, tá? Tem local que implantou tudo, e tem local que alguma coisa, etc., tal, mas de uma forma geral, e também como um método para você pedir reembolso, tá? Ele tem conseguido aí, em níveis dito, um impacto muito bom, em 55% da população de neurocirurgiões e colegas ortopedistas fazem coluna, 34% muito bom, ou seja, que consideram aí razoável, bom, que impactou positivo 90%, né? De alguma forma impactou, tá? Isso porque a gente fez o manual também no SUS, né? Tá. Deixa eu ver se eu... Bom, isso é só para exemplificar, entendeu? Coisas que eu escuto. Isso é um áudio de um colega. E por que é especial o áudio desse colega? Em especial, ele era um reacionário. Ele era contra a codificação, dentro do meu próprio, né, dormir, como que diz, dormindo com o inimigo. Ele era da diretoria, enfim, figurão, etc. Tal. A voz dele é conhecida, porque conhece, e não vou falar o nome. E ele mesmo foi convencido da história. Ele pegou depois esse guia que eu montei, o guia definitivo, que tem todas esses artigos de como que usa, a sua defesa. Ele leu aquilo. Eu preparei para os colegas da neurocirurgia na época, pessoal da coluna também. E ele leu, ele entendeu e ele falou: "Vou começar a pedir". E no fim das contas aconteceu isso aí. No fim das contas, essa coisa, esse movimento de você conseguir colocar localmente ou nacionalmente a codificação, tem que ter um grau máximo de comprometimento, em primeiro lugar, seu, tem que ter também resiliência, entendeu? Não adianta, vai tomar porrada, vai, entendeu? Mas tem que desviar, bloquear, ver qual outro caminho que pega, desviar, bloquear, entendeu? E assim vai. É um exercício de resiliência isso, e ter consistência e disciplina, logicamente, tá?
eu vou entrar aqui numa segunda parte, que é glosa. A glosa também é uma coisa importante para a gente, tá? Eu vou aqui dar uma pausa, só para eu puxar um ar, minha água acabou, quem quiser tomar uma água agora. É que esse aqui é uma sequência de uma parte 2 de uma aula, e fala um pouco de glosa. Glosa também é uma palavra aí muito, muito ruim, que a gente escuta todo dia. Negativa e glosa. Antigamente o plano usava a coisa da negativa. Não vou autorizar. Aí começaram a ver que eles tinham que cumprir a exigência da ANS, a coisa temporal. Aí viram que assim, ó, eu estou pedindo os códigos ali. Tá, autoriza ir lá na frente na hora da auditoria interna, assim, daí glosa, entendeu? Então, assim, no fim das contas, na teoria, a glosa é um pedido de esclarecimento ali por parte do plano de saúde sobre um ato do prestador. Ou seja, que você usou esse cotonoide, que não sei. No fim das contas, está ganhando tempo, porque de verdade, na prática, glosa é uma recusa de pagamento parcial ou total de algo que foi feito já. Se foi autorizado, por que está glosando, entendeu? Agora, logicamente, a glosa acontece também porque não colocaram lá o material Y, XY, a ampola de morfina, o cotonode, enfim. Às vezes acontece disso também, de ser um problema ali da sala, né? Ou do próprio hospital na conta, né? Enfim. Mas quando se trata de codificação, é isso, entendeu? Eles ficam ganhando tempo para fazer fluxo de caixa com dinheiro que, que fica aprisionado ali naquele fluxo, naquela coisa de eu não pago porque veio sem crase, porque teve erro de português. A gente sabe que a gente cada vez mais, e não tem como, vai muito completo as nossas descrições, pedidos, etc. Se você não está fazendo isso, então deveria, né? E aí vem a glosa. Então, glosa, o prestador do hospital que você trabalha manda para o plano de saúde, ele falou, está tudo ok, então está aqui o dinheiro para o hospital, para o PME, para o médico também. Então, tudo isso pode ser motivo de glosa. Atendimento médico, a taxa, o exame, mas normalmente, erro de preenchimento de guia e tal, normalmente isso está bem minimizado aí com essa questão do próprio hospital ter auditorias, tá? Mas o que acontece? Às vezes, quando você manda a justificativa, né, da glosa, o plano pode aceitar ou rejeitar. Quando ele rejeita, você fez a justificativa que ele pediu, mas ele rejeitou e manteve essa posicionamento dele. Então a gente está diante do quê? Uma coisa chamada glosa injustificada, que foi configurada. E aí, o que é isso no fim das contas? Para quem não sabia, tá? No capítulo 7 do nosso Código de Ética Médica, que fala sobre a remuneração profissional, no artigo 67, fala exatamente assim, sobre quem, né? Estou falando do diretor do hospital ou diretor do plano de saúde. É vedado ao médico deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir descontos ou retenção de honorários, salvo quando previsto em lei, quando tiver na função de chefia ou direção. Ou seja, o diretor técnico do plano de saúde pode ser processado e cada vez mais está sendo, por conta desse tipo de retenção, de uma glosa injustificada. Você foi glosado, você justificou e manteve assim, não vou pagar mesmo. Bateu, não vou pagar, entendeu? E às vezes é erro de processo, se perde nas trocas de e-mail, de mensagem, WhatsApp, tudo. Mas no fim das contas, não pagou uma glosa que você justificou, é retenção indevida, meu amigo, entendeu? Alguém vai ter que pagar por isso na frente do CRM, que está tendo uma infração aí. Sob o ponto de vista do CRM, então, está tendo ali uma infração do artigo 67. E o diretor técnico desse plano de saúde, quando você fala, eu quero processar o plano de saúde, é o diretor técnico, que é a pessoa que vai ser denunciada. O plano em si não responde. O plano não tem CRM. Quem tem CRM é o diretor técnico desse plano de saúde. Por isso que o diretor técnico é uma função pesada, está cada vez mais, né? Sobre o ponto de vista jurídico, uma glosa é uma apropriação indébita de honorário, violação do artigo 68 do Código Penal. Então, a gente tem duas violações aí. Tá? E o Código, né, Criminal, nosso Código Penal, e CRM também. Então, como é que a gente faz para minimizar isso? Não dá para acabar totalmente, porque isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Então,
Uma das formas é contrato, você contratualizar isso e botar na cláusula do contrato, seja lá o teu contrato, não haverá glosa em procedimentos previamente autorizados, nem retenção de honorários médicos nos casos em que uma suposta irregularidade seja no âmbito da instituição hospitalar. Bota essa cláusula no seu contrato, isso você consegue minimizar. Ah, mas eu não fiz contrato, mas deveria. E o plano de saúde é obrigatório a fazer contrato contigo. Aonde está escrito isso? Tem uma cláusula na ANS que obriga os planos de saúde, inclusive é causa de denúncia, plano de saúde, com relação a não fazer contrato com vocês. Estou vendo aqui 40 pessoas na sala. Eu duvido que tenha 5 pessoas que tenham contrato, tá? Aqui dentro dessa sala. Duvido que 5 pessoas que tenham contrato feito e que é renovado anualmente com plano de saúde. A não ser grupos, radiologia, etc. Médico, de uma forma geral, não faz contrato. Mas deveria. Então, assim, aconteceu a glosa, o que você vai fazer? Você vai materializar essa glosa. O que significa isso? Você vai documentar essa troca de conversa que você está tendo aí. Veio a glosa, você justificou, eles mantiveram a negativa. E aí, você vai fazer o quê? Poxa, eu vou escrever um e-mail falando, solicito um prazo de 5 dias para você me dizer por que você manteve essa glosa que eu justifiquei, tá? Eu já estou chamando de glosa indevida. Plano não retornou com nenhum motivo, você ficou no vácuo, passou 5 dias, aí de uma notificação, quer dizer, você vai notificar agora o plano que, olha, nada aconteceu, pedi um prazo de 5 dias, não tive resposta, então você vai notificar esse plano. Notificar, multa, ato de infração. Como é que você vai fazer isso? Você vai mandar um documento para eles dizendo que você vai avisar o CRM que teve a retenção e uma notificação extrajudicial também, tá? E aí, se mesmo assim o plano manteve-se a glosa, você vai executar aquilo que você estava dizendo que você ia fazer, tá? Não pode ser briga de bêbado. Me segura que eu vou bater, me segura que eu vou bater, não. Seu amigo soltou, agora você vai ter que ir lá e, né, vai ter que consumar esse ato. Significa o quê? Denunciar o diretor técnico do plano do CRM, infração do artigo 67, e um processo penal, artigo 68, aí, por apropriação indébita de valores, certo? Um caminho é o advogado que faz e o outro é você. No CRM é você, e na maioria das vezes, às vezes você tem também equipe de advogado, pode ser também, mas a notificação extrajudicial é um advogado que faz. Por que notificação? Porque a partir do momento que você notifica, começa a correr a correção de juros e a corretagem daqueles valores que estão para o plano daqui 6 meses falar, olha, é verdade, estava certo, toma aqui teu dinheiro. E teu dinheiro vem igualzinho de 6 meses atrás, e não é. A inflação comeu, então tem que vir corrigido e arrumado, tá? Por isso. Então, no fim das contas, glosa injustificada, configurada, você materializa a glosa, ou seja, a troca de e-mail serve para você materializar e documentar isso, né? Notifica o plano, olha, eu fiz tudo certinho, por que você está mantendo aí a glosa, né? E, no fim das contas, terceiro passo, a ação propriamente dita. Eu vou dizer que, por experiência, a maioria das vezes chega no passo 2, tá? Porque eles sabem que estão errados, então não vou entrar nesse mérito. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem também que muitos médicos não fazem isso e não vão se esforçar para fazer isso porque demanda tempo, não entende nada desse tipo de regra. Garanto que, para a grande maioria, o que eu estou falando aqui é uma novidade, está dando até um ruim, assim, né? Agora, no pessoal aí, nossa, eu não sabia disso, como é que eu faço agora para... Entendeu? Está tendo um sentimento de raiva, de injustiçado agora nesse momento, porque é o que acontece todo dia, tá? Então, isso tudo que eu falei, né? Eu escrevi 2 e-books e criei esse blog aqui, né? No Instagram, na verdade. Tá? A conta do Instagram é Defesa Profissional Médica. E lá você, vamos dizer, no link lá da descrição, na bio, vai ter acesso para vocês conseguir baixar esses 2 livros aí, tá bom? E queria agradecer a comissão organizadora desse debate. Foi bem legal, eu sempre gosto de falar disso. Acabei aprendendo a gostar disso, né? A gente aprende a se meter em outras áreas, habilidades por necessidade, aí você acaba criando gosto também, tá? É igual casamento, pessoal. Uma hora
vai ter que ser por empurrando mesmo, assim vai, a gente acaba aí, por isso que esse é o segredo do casamento aí de 60 anos, e tem que ser assim, não tem jeito, tá bom, gente? Muito obrigado aí pela comissão organizadora. Abro agora perguntas e devolvo a palavra para o Lúcio aí. Doutor Wilker, muito obrigado, viu? Foi sensacional, né? Porque é o que você falou aí, abre a cabeça né, das pessoas em relação a entender os direitos, né? O que a gente fica muito na dúvida em relação ao convênio é a retaliação, né? Então, eu não sei como é que é a sua luta aí diária em relação ao, assim, as pessoas às vezes conhecerem os direitos dela, mas ter o receio de tomar uma providência e a partir dali ela matar a galinha dela, né? Então eu fico nesse questionamento aí agora. E abro para Então, perguntas Lúcio, aí quem quiser, tá, gente? É um debate, tá bom? eu vou respondendo já o que tu perguntaste. É o seguinte, na verdade, assim, ó, existe sim essa figura da retaliação, né? Até o CRM te retalha, entendeu? Se você denunciar um conselheiro, enfim, tudo. Então, a figura da retaliação é uma manobra política, é uma reação que vai acontecer, que pode acontecer, né? E aí, como é que se resolve isso? Unindo força com o pessoal local, entendeu? Aqui em Floripa tem um grupo de neurocirurgiões, a gente anda em bloco, faz em bloco as coisas, tem posicionamento sobre isso, etc. Tal. A gente conversa sobre isso, tem reunião sobre isso. Tá? E a gente faz. Então, a recomendação, nem que você seja um grupo, que você consiga, então, se unir aí entre os seus pares, tá? Sobre determinados assuntos e falar: olha só, se você brigar por preço, se você aceitar essa condição vil que estão lhe propondo de pagar menos, todo mundo vai perder. Não é assim que você ganha de mim. Não é assim que eu ganho de você. Eu vou ganhar de você chamando mais paciente, do meu Instagram mais popular, de eu ter mais a rede de contato, entendeu? Mostrando o meu serviço, que eu sou uma pessoa que eu tenho qualidade na entrega da minha, da minha parte técnica médica. Assim sim. Agora, quando você coloca o preço como uma moeda de concorrência, de você ganhar do seu concorrente, tá? Vamos lá, na cidade X, está eu e o Lúcio, o Dilton, o Vinícius, a Carla. E a gente faz dor. Cada um é do negócio. Eu sou do neuro, outro é ortop, outro é anestesista. Não, eu vou ser mais esperto que o Lúcio. O plano falou: olha, você não faz aí por um código, esse troço aí, ou por essa agulha aqui, esse troço aqui. Ah, não, faço, entendeu? Porque eu estou interessado em me alavancar e também a derrubar o colega. Então, esse é o pensamento natural. Então, se não tiver pensamento de bloco, isso vai acontecer. E não vai subir, não vai. Então, e aí, assim, se você anda em bloco, você vai conseguir, inclusive, enfrentar a retaliação. Do contrário, não. Vai ficar como está. E aí, o choro é livre, mas também não pode reclamar depois. Beleza, obrigado. Nós temos 3 perguntas aqui no chat. Uma do doutor André Frasson, tá falando que foi uma excelente aula e tem uma dúvida em relação à negativa dos pedidos para a realização dos procedimentos. Mesmo com toda a referência, embasamento ético, legal e científico, podemos também fazer alguma denúncia? Sim, porque, na verdade, assim, quando você recebe uma negativa do auditor, seja na segunda opinião, na terceira, no fim das contas, o plano de saúde, na figura do auditor, está modificando a técnica que você está querendo empregar, né? Seja ele isso interpretado na forma de codificação, ou até no material que você tá solicitando. Então, quando porque o auditor não pode modificar o seu pedido original. Isso é uma infração de Código de Ética Médica. Isso pode ser denunciado, tanto o auditor quanto o diretor técnico do plano de saúde, tá? Então, é uma infração ética. Eu não me lembro agora o artigo, eu sou bom para falar, mas não sou bom de memorizar, tá? Mas, assim, dentro daqueles manuais que eu coloquei ali, aqueles 2 manuaizinhos no final, tem lá o artigo que você pode utilizar. Dentro daquele e-book, 39 maneiras de evitar abuso de operadora, lá tem esse código, tá? E se você botar na internet também. Mas esse é o caminho da denúncia.
Nós temos uma pergunta aqui, doutor Paulo Renato, em relação aos pedidos de segunda opinião e a solicitação de um médico para segunda opinião. Doutor Renato, meu conhecido na época que eu era residente no Rio de Janeiro, ele É, ainda anestesiava para o meu grupo, meu chefe, e hoje ele tem outros caminhos aí. Boa noite, doutor Renato. Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que ele está falando, na verdade, da terceira opinião, não é isso? Porque a segunda opinião já vai automático, né? Você pede ali o teu procedimento, o plano nega. Essa negativa é a segunda opinião. Ou ele pede esclarecimento lá, enfim, né? Isso aí é segunda opinião. Quando há uma divergência, ou seja, médico assistente e o segunda opinião, quer dizer, o auditor ali, a princípio, ele é qualquer médico de qualquer especialidade, ele é auditor. A divergência vai ser dirimida através de um desempatador, que é a terceira opinião, que é o junta médica. Né? Então, é um direito seu que teve a negativa a pedir uma junta médica. Mas você vê que, hoje em dia, também isso é uma indústria de negativas, entendeu? Porque ao mesmo, às vezes, grupo de médicos que tem empresa de auditoria, que estão na segunda opinião, também estão na terceira opinião. E olha que legal quando eu bloqueio a segunda opinião. O que, que vai acontecer? Eu sou obrigado a mandar para a terceira opinião. Esse dinheiro aqui, meu grupo ganha, esse dinheiro também ganha. Só que na segunda opinião, eu ganho 250, 400 reais. Na terceira opinião, eu ganho de 1.000 a 1.500 reais. Então, eu ganho nas duas pontas, quando eu nego as duas coisas. Tá? Então, por isso, existe e precisa ser denunciado, e é um trabalho que a gente vem fazendo. Né, não foi denunciado uma época as máfias das próteses? Existe a máfia da segunda opinião também. Existem as máfias das auditorias também. Veja que só aqui eu já coliguei 2 remunerações só pelo fato de eu negar. Tá? Então, assim, né, não sei se eu respondi ao doutor Renato, mas também a gente vai comentando várias coisas aí. dizem que o convênio tem receio de ter o paciente reclamando. Confere. Confere, e eu vou dizer mais que isso. Algumas coisas que você pode fazer diante de uma negativa. Né, orientar o paciente, eu não estou dizendo nem incitar, estou falando orientar porque o paciente tem direito, então, quando você informa o paciente de seus direitos, você está fazendo exercício de cidadania. Então, você informa ele que ele pode reclamar na ANS, no PROCON, no Reclame Aqui, tá? No serviço de saque da própria operadora de saúde, entendeu? Então, existe N canais. Hoje em dia, na rede social, o cara vai lá, olha, meu plano não tá, entendeu? Alguém, Então, agora, assim, desses, o que mais impacta no plano de saúde, que faz quase que autoriza de imediato, é uma reclamação no site da ANS, gerando uma NIP. O que isso significa? Que o plano vai tomar uma multa de 50 mil reais e vai ser impedido de negociar venda de novos planos de saúde. Tá? E quando isso é muito frequente, é devastador para um plano de saúde que está em emancipação. Ele precisa vender mais plano de saúde e o ANS trava, ele fala, você está de castigo 3 meses, você não pode vender plano de saúde. E, além disso, teve 10 reclamações aqui, 500 mil reais. Tá? Então, de todas as reclamações que existem e vamos dizer assim, de abusos, de multas, vamos dizer assim, que a operadora tem medo, é uma reclamação na ANS. Aqui a Sandrinha pergunta: o senhor não se interessaria em elaborar um manual para uso na área da dor? Me interessaria, até porque eu sou da área da dor, então pode ser o próximo passo aí, entendeu? A gente se reunir aqui com todos, né, e montar. Ele mais ou menos está ali dentro da parte de funcional da neurocirurgia, mas eu acho que é mais amplo, né? Então, isso vale a pena, essa empreitada vale a pena, né? De organizar aí, né? Então, um manual específico para isso. E por ser assim uma coisa muito específica, a gente pode inclusive botar as DUTs ali dentro, tal, né? Quando que usa uma agulha, tal. Porque a gente tem que ver um outro lado também, que é o seguinte: a gente está aqui lutando por remuneração mais justa e que respeitem a nossa decisão de usar o material que a gente determinou que tem
familiaridade, mas também tem que ver que, por outro lado, que existe colegas médicos que exageram também. Exageram nos códigos, exageram no material, tá? Então, assim, ó, o auditor nos vê como Darth Vader, assim como a gente vê o auditor como Darth Vader. Tá? Então, assim, os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. Cada um na sua proporcionalidade ali. Então, assim, ele não pode estar defendendo aqui tal. Ah, mas tem colega, tudo bem, mas é exceção. Assim, eu espero que seja exceção, né? Então, o manual aí da dor pode ser uma pedida. Já tenho pensado nisso, como penso várias coisas, só me falta tempo e pessoas que queiram trabalhar. Então, quero trabalhar nessas missões, né? Essa empreitada, quem tiver afim, depois lá no meu direct, manda uma mensagem que eu posso encampar e vou encampar. E se você se candidatou, eu chamo uma vez, quer fazer, eu divido as tarefas, chamo uma vez, duas vezes, não atendeu, tá fora. Né? Não adianta. É só o nome depois lá, comissão, na contracapa, comissão de organizadores das diretrizes do negócio de dor. Pá, 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 pá. O Lúcio nunca foi. Acabou, não vai o nome, não vai aparecer. E nem falo mais também. Ai. Vamos lá, do Vinícius aqui, ó. Todas as recomendações se aplicam às cooperativas, inclusive a questão do contrato, porque como cooperados torna-se diferente, pode-se exigir as mesmas condições dos outros planos de saúde? Entendi. A questão dele é quando é cooperativa, né? Quando é cooperativa, você já tem um contrato, que é o contrato social, né? A não ser que você seja uma PJ, e aí quando você é um PJ, você vai ter outras negociações ali que não são honorários, né? Tá? Mas quando tem contrato social, quer dizer, cooperativa, aí a formalização do contrato não, né? Agora, se você é uma PJ cooperada ou credenciada, em sendo PJ, você pode sim, daí você deve fazer contrato, entendeu? Agora, como pessoa física cooperada, daí não. Aqui o Paulo Renato, ele voltou só para comentar aqui que o plano solicita que você escolha o médico perito por ele chamado como um desempatador. Naquela questão Então, lá. essa questão do médico desempatador, acabou de sair uma resolução ontem, anteontem, por um conselheiro, CFM, atualizando essa questão, dizendo o seguinte: esse desempatador que vem à lista ali, ele tem que ser de comum acordo entre o operador e eu, tem que ser de comum acordo. Se eu falar não para todo mundo, pode passar uma lista de 10 ali, 10, 40, tal. Uma hora tem que chegar em um nome em comum. Assim diz a nova resolução do CFM. Outra coisa, esse terceira opinião, ele tem que ser da sociedade a qual você pertence, entendeu? Ele tem que ter habilitação para aquilo. Então, tá, isso já vem para ajudar, tá? É uma atualização aí que eu vi com bons olhos. Vamos ver na prática como é que é o drible que vão inventar para contornar isso aí. Mas na risca a gente, por exemplo, ali diz sobre o material. Você não é obrigado. Ele fala assim, três marcas. E aí o plano fala marca A, B, C. Mas eu nunca mexi com A, nunca mexi com a B. Eu já mexi só com a C. Então, o plano de saúde não pode te empurrar essas outras duas marcas, por quê? Você não teve habilitação para mexer com essas duas marcas, com esses dois produtos OPME. Isso acontece. Chega para mim ali uma chave de parafuso nova, que eu vou botar na coluna. Eu nunca vi esse parafuso, entendeu? Não sei, consistência. Ah, mas tem Anvisa, tarará. Não interessa, eu não tenho treinamento para ver isso aí. Eu nunca testei eu. Quer testar a primeira vez da Anvisa, está liberado pela Anvisa, na sua mãe, à vontade. Mas no meu paciente eu vou testar, quer dizer, eu vou usar aquilo que eu testei, aquilo que eu tenho experiência. E isso, essa nova resolução do CFM te dá essa liberdade também dessa defesa. E aqui o André Frasson, ele pergunta aqui, como podemos denunciar essas auditorias? Então, esse aí já existe assim, né?
quem é da neurocirurgia, da coluna, eu desenvolvi um aplicativozinho onde tem lá uns protótipos, uns textos prontos, etc. Tal. Isso ajuda, porém está restrita só a uma especialidade. Tem uma coisa maior que eu venho desenvolvendo, que uma parte está pronta, que é uma ferramenta, um portal, um aplicativo, uma aplicação que ela automatiza esse tipo de situação. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar lá, vai ver qual é a infração, a situação, e vai gerar automático aí para você. Tá? Então, tá bom. Isso aí é uma coisa que vai logo adiante acontecer. Não é para agora. Mas, nesse momento, o que você vai fazer? Existem aqueles 2 livrinhos ali que eu botei no final, que tá ali no meu Instagram, do Defesa Profissional Médica. Vai lá, como diz o pessoal, já dá um like, né? Já vai lá, já se associa, já segue, porque lá eu montei isso aí para botar conteúdos como esse, essas dúvidas aí, tudo vira conteúdo, tá? E é lá que vai começar a ter esses conteúdos ali. E lá também tem esse e-book que chama 39 formas de você evitar abuso do operador de saúde. Lá diz o artigo que esse colega está causando infração, e através desse artigo você vai fazer essa denúncia no CRM. Vai denunciar o auditor e o diretor técnico da operadora. Tá? O que eu vejo isso? Isso é uma insurgência, né? Olha, mas você vai criar uma situação de denúncia atrás da outra? Lógico, está errado. Qual que é o problema? Dentro do Código de Ética Médica, diz também que o médico é fiscal do médico e ele deve também tomar conta dessa situação. Tá? Então, a gente não está fazendo nada demais do que o exercício de cidadania médica, quando a gente respeita e executa o nosso Código de Ética Médica. Então, a gente ganha lá para bonito, quando forma em medicina, mas ele não é só para bonito, não, é para você executar ele também. E o CRM ganha muito bem para isso, para atender a tua denúncia. A Sandrinha comenta aqui que seria muito útil, né, o manual da área da dor. O Joel, ele fala que, acho que já foi até respondido, mas como justificar eficientemente a liberação de outro material ao que você está acostumado? Foi falado, né? Isso Então, não, pode é falar. só a nova resolução, né? Nova resolução do CFM diz como que você pode ficar com o material que você escolheu e não o outro, né? Aqui, então, para contestar algo meu, eu posso exigir que seja um anestesiologista com área de atuação em dor. Sim, assim como vamos falar dentro da área de atuação em dor, aí é que, na verdade, assim, né? Quando você pede risotomia, por exemplo, radiofrequência, a neurocirurgia já faz, o pessoal da coluna já faz, anestésio já faz agora, através da área de atuação de dor, assim como os outros colegas, como o Pain Physician. Então, na verdade, quando você tem áreas que são conurbadas ou que dividem, então, alguns procedimentos, como é a risotomia, vamos dar esse exemplo, pode ser o colega neurocirurgião, o ortopedista e o anestesista. Não necessariamente o que tenha área de atuação em dor, entendeu? Aqui o Alisson Marinho, ele fala assim, pergunta assim, no caso da PJ sendo parte de uma cooperativa, seria um novo a ser feito? Um novo Sim, contrato deve ser, né? novo contrato, exatamente. Você fez uma PJ, por exemplo, é o caso, eu tenho uma clínica em que muitos são cooperados, outros não, essa clínica vai ser credenciada pela Unimed, vamos dizer assim, né, pela cooperativa. Então, porque a Unimed, por definição, ela não coopera PJs. Algumas sim, mas isso é exceção. Então, você vai credenciar. No que você credenciou essa PJ, aí você vai com certeza fazer uma contratualização, contrato. Sobre aqueles materiais que pode negar, né, o uso de B ou C, o Luiz Gustavo quer saber qual a resolução do CFM, se você lembra.
Mas acabou de sair a resolução do CFM, eu lembro, conselheiro é o Anastácio Cotecias, que é um conhecido meu. Eu já vou dizer agora, aqui. E vou inclusive mandar para o Lúcio compartilhar com todo mundo aí. Uhum. Resolução CFM 2318, de 2023, ela é recente. Tá? Estou mandando aí para ti, Lúcio. Tá bom. Bom, não sei se vai ter mais perguntas aqui, mas eu queria saber o que você pensa sobre essa resolução que saiu hoje aí, dessa, que o Da Romário deu taxativa, o entrada, rol. né, que o presidente deve sancionar isso aí, em relação a não ter mais como o convênio ele interferir no tratamento que você indica, né? No fim das contas, a gente volta para a posição original, lá atrás, antes de toda a confusão. Bom, O rol é exemplificativo, como desde sempre. Aí, por uma resolução de um lobby forte das operadoras, conseguiram botar como taxativo, tá? E agora volta a ser exemplificativo, e daí não, a gente não sabe daí semana que vem o que vai uhum, acontecer, entendeu? Então, assim, né? A gente tem que pensar também que a gente vive dentro de um ecossistema que não existe só o nosso lado, existe o lado da operadora da saúde também. E o rol ser taxativo, apesar do nome ser taxativo, dá previsibilidade para o plano de saúde poder montar aí o seu orçamento e poder trabalhar com orçamentos aí factíveis, né? Quando não tem essa expectativa, é uma apaga incêndio toda hora, né? Então, só que é o seguinte, a gente vive o dilema de manter a sustentabilidade de uma cooperativa, de um plano de saúde, em que você também tem benefício com isso, que ele te dá, então, os pacientes, né? Ao mesmo tempo, do outro lado do dilema da balança, tem o seu paciente que precisa do melhor tratamento, do tratamento que ainda não entrou no rol, tal. E você também, que precisa rodar, né, sua vida aí. Você dentro das boas práticas médicas, pede um tratamento que está lá dentro de boas práticas médicas, está aprovado pela comunidade médica, mas não está no rol ainda. O que eu acho, no fim das contas? Que eu acho que seria saudável migrar para um rol definido dentro de 4 linhas. Mas, do jeito que foi feito, que da noite para o dia, o rol que era mínimo virou máximo, isso dá um impacto muito prejudicial à saúde de todo mundo, dos pacientes principalmente. Então, porque o rol ele é o que? É o mínimo que um plano de saúde tem que ter. Vamos dizer, Simpem virou plano de saúde. Vamos lá, então você tem que atender do Rio Grande do Sul até lá no Nordeste, Norte. Seu plano de saúde tem que atender todos esses procedimentos que estão dentro do que a gente chama de rol. Então, isso é o mínimo. Agora, não acaba aí a obrigação do plano de saúde, ou seja, é o mínimo que eu tenho que ter para abrir um plano de saúde, mas não quer dizer, não se encerra ali que eu não posso atender o resto. Então, só que é o seguinte, para o rol virar taxativo, ele tem uma longa caminhada, principalmente de facilitação de acesso desses novos procedimentos. Não adianta falar, não, para acessar tem ali para submeter na INS. Só que para submeter a INS, cada um código é um trabalho de doutorado que pode morrer na praia lá no fim das contas, só por causa de uma decisão política e econômica. Então, assim, para o rol, eu acho que o ideal seria o rol virar um dia taxativo, dentro das 4 linhas, mas existe um caminho muito grande para isso acontecer, para esse amadurecimento. Não é na canetada, e aí nessa canetada você acaba prejudicando todo um trabalho médico, principalmente prejudicando o paciente. o Wilk, queria agradecer sua presença, sua participação. Se você puder deixar seu e-mail aqui, ó, que o Alisson quer conversar aqui com você, aqui, pedir o e-book que ele não conseguiu baixar, se você pudesse ajudar aí, né? Ah, tá. E Eu vou, agradecer. pode, Pode falar. Instagram ali, vai lá, não? Eu vou Instagram, deixar. Instagram deixa aí chama-se para o pessoal as maneiras de te achar. E agradecer, pessoal, todos vocês aí do time aí que participaram, obrigado. Acho que foi bastante esclarecedor aí, né?
E se vocês precisando de alguma coisa também, contem comigo aí, tá? Podem me mandar mensagem, escrever, mandar. Deixa meu telefone aqui também, se precisar. Agora eu vi o Paulo Renato ali, tá É. voando ali, né? Ele tá em cima do tapete voador, daí você vê que ele sobe, ele desce, ele sobe. Eu só entrei para te mandar um abraço, Wilker. Obrigado aí pelas palavras e obrigado aí pela aula, foi espetacular. Imagina que é isso aí para fazer essa empreitada junto com todo mundo. Gente, então obrigado, boa noite para vocês. Obrigado, doutor Wilker. E bom pleito aí para 2023, 2024. Deus abençoe aí, muita saúde, tudo de bom. Obrigado, Lúcio, obrigado a todos. É isso aí, né? Valeu. Deus acima de todos é Pai. Amém. Terminamos desse jeito. Desse jeito. Valeu. Um abraço. Gente, boa noite, viu? Obrigado.